Meus amigos e minhas amigas, você que acompanha a TVI em suas multiplataformas, pelo YouTube, pelo app, pela TVC, nós vamos agora continuar esse honroso momento ao lado de um dos maiores gênios da cultura popular brasileira, Zé Carlos Capinã, que nos recebe fraternalmente, de modo muito acolhedor em sua residência, para conversar sobre sua arte, sua trajetória, sua obra, em especial por ocasião do lançamento de Cancioneiro Geral, né, o livro que reúne a fina flor do seu trabalho literário e das suas composições musicais. Na primeira parte da nossa conversa, vocês observaram uma análise sobre os livros, mas também sobre a conjuntura política, social e econômica que atravessa o período da existência de Capinã e de sua obra. Agora nós vamos avançar um pouco falando sobre, mais especificamente, a produção musical e começar para vocês agora com um apanhado geral de imagens e breves depoimentos de pessoas que são parceiros de longa data de Capinã e figuras relevantes na música popular brasileira. Com vocês, essa nossa produção. O projeto que nós estamos fazendo de um documentário com Capinã, sobre Capinã, é uma obra, vamos dizer assim, de uma urgência cultural impressionante pelo tamanho da trajetória desse poeta, um poeta que não é só aquele poeta do papel, mas é um poeta das ondas do ar, né? Um poeta que tem dezenas de parcerias incríveis. É difícil encontrar um grande músico brasileiro que não tenha uma parceria com Capinã. Capinã acabou se tornando assim uma espécie de grife da grande poesia popular brasileira, e ele faz parte da nossa história da MPB como um dos pilares, né? E aí são décadas e décadas, desde o tempo lá em que ele era um jovem estudante escrevendo peças de teatro junto com Tom Zé, passando por todo aquele início ali do tropicalismo, né? E indo, sem perder, né? A força e a ternura jamais. Capinã continua muito ativo, muito produtivo, e esse documentário que estou fazendo ao lado do grande Silvio Tendler é importantíssimo que ele aconteça o mais rápido possível, para que a gente ainda possa fazer circular bastante e o poeta possa ainda trabalhar bastante. Afonso Alves da Silva Filho, filho de tia Morena, mãe também de José Carlos Capinã, foi quem me proporcionou encontrar com esse grande poeta brasileiro, José Carlos Capinã, o velho Capim. Fizemos juntos algumas músicas que para mim representam um valor inestimável. Capinã é seguramente e está entre os grandes pensadores, os grandes poetas brasileiros. Tenho a honra de ser seu parceiro, meu amado amigo, e que Deus nos abençoe. Após essa apresentação, Mestre Capinã, o senhor, aqui em 20 canções de amor, em um poema quase desesperado, na nota ao autor, antes tem a carta aberta, a palavra do poeta, e depois, na nota ao autor, o senhor dedica espaço generoso para falar de seus parceiros. Uhum. E isso denota, de fato,
uma generosidade e, ao mesmo tempo, um comprometimento com quem constrói ao seu lado. Então, nós vamos dedicar essa parte da entrevista para falar dessa turma, para falar com o senhor sobre eles e para que eles falem a seu respeito. Então, eu queria lhe pedir que trouxesse para a gente como é que foi essa construção. Quem foi seu primeiro parceiro? Tom Zé. Tom Zé, na época que ele se chamava ainda Antônio José. Eu era do departamento de textos, fazia os textos pequenas estruturas teatrais, esquetes. Fazia texto dos esquetes para montar e levar nos bairros de Salvador, nas cidades do interior. E fiz uma peça, um musical, uma ópera popular chamada Bumba Meu Boi, e que foi musicada por Antônio José, na época, né? Hoje Tom Zé. E esse é o meu primeiro texto que recebeu música. Tem uma história interessante, porque no Centro Popular de Cultura, alguns amigos nossos e algumas pessoas que orientavam, porque já estavam mais à frente da questão cultural, né? O Geraldo Sarno, que começava a fazer cinema, Orlando Seno, Nemésio Salles, que era um advogado também, que morava junto com o Geraldo Sarno. Então, eles nos trancaram, Geraldo e Nemésio, no apartamento deles, e com a ideia de que a gente só sairia dali com um Bumba Meu Boi feito. Mas isso é uma história muito interessante e, ao mesmo tempo, muito legal. A gente estava iniciando na universidade, eu estava começando na escola de Direito, não tinha grana para nada. Então, eles tinham uma geladeira muito legal. A gente passou nessa prisão aí até fazer E olha que coisa maravilhosa. Tom Zé e Capinã produzindo juntos, trancado no apartamento com uma bela geladeira. Só podia sair genializar. Até os pássaros cantam nessa hora. Assim daí por diante, sucesso em cima de sucesso. Na primeira parte da entrevista nós falamos da história de Ser Louco Curte América, falamos de Ponteio e, em sequência, aqui há uma diversidade de parceiros. O que o senhor traria nesse contexto, após esse primeiro momento com o Tom Zé, que vai numa espécie de continuidade dessa construção, né? Depois o parceiro que primeiro aparece depois de Tom Zé, Gil. Com o Gil eu fiz algumas canções, e a primeira é uma canção chamada Ladainha, que é o outro lado de um compacto, onde está a banda do Chico, e do outro lado está a Ladainha, que é a primeira canção que eu fiz com a Gil, e que é também o meu segundo parceiro, assim, imediatamente. Depois cheguei a Edu, é um parceiro com quem eu tive não só algumas canções, e também uma canção vitoriosa do festival de 67, que é Ponteio. O dinheiro era 1, era 2, era 100. Vieram pra me perguntar: ou você de onde vai, de onde vem? Diga logo o que tem pra contar. Parado no meio do mundo, senti chegar meu momento. Olhei pro mundo e nem via nem sombra, nem sol, nem vento. Quem me dera agora eu tivesse a viola pra cantar. Quem me dera agora eu tivesse a viola pra cantar. Quem me dera agora eu tivesse a viola pra cantar. Quem me dera agora eu tivesse a viola pra cantar, pra cantar. Era um dia, era claro, quase meio. Era um canto calado sem ponteio. Violência, viola, violeiro. Era morte em redor ao mundo inteiro. Era um dia, era claro, quase meio. Tinha um que jurou me quebrar, mas não lembro de dor nem receio. Só sabia das ondas do mar. Jogar a viola no mundo, mas fui lá no fundo buscar. Se eu tomo a viola eu ponteio, meu canto não posso parar não.
Quem me dera agora eu tivesse viola pra cantar. Quem me dera agora eu tivesse viola pra cantar. Ponteio, quem me dera agora eu tivesse viola pra cantar. Ponteio, quem me dera agora eu tivesse viola pra cantar. Bom dia. Era um, era dois, era 100. Era um dia, era claro, quase meio. Encerrar meu cantar já convém, prometendo novo ponteio. Certo dia que sei por inteiro, eu espero não vá demorar. Esse dia estou certo que vem, digo logo que vim pra buscar. Correndo no meio do mundo, não deixo a viola de lado. Vou ver o tempo mudado e um novo lugar pra cantar. Quem me dera agora eu tivesse viola pra cantar. Ponteio, quem me dera agora eu tivesse viola pra cantar. Ponteio, quem me dera agora eu tivesse viola pra cantar. Ponteio, quem me dera agora eu tivesse viola pra cantar. Quem me dera agora eu tivesse viola pra cantar. Quem me dera agora eu tivesse viola pra cantar, pra cantar. Quando eu tive algumas discordâncias a respeito da função da poesia na canção. Acho que não havia eu acho que não há vamos dizer assim, uma preponderância, uma superioridade, seja da letra ou da melodia. Eu acho que é um terceiro coisa que surge dessa relação, que é a canção. E a canção é a canção, não é a música, não é a letra, quem tem que predomina sobre a estrutura. Me permita, por ocasião dos seus 80 anos, a Folha de São Paulo fez uma manchete, colocando Capinã como aquele que não inclui fronteira entre a poesia e a letra, entre a poesia e a canção. Eu acho que isso testifica um pouco de como a crítica acolhe seu posicionamento a respeito disso. Porque, na verdade, assim, na poesia, na relação para fazer uma canção, existem pessoas geniais, né? O Chico Chico, Caetano, o Rio, e mais outras pessoas antes da nossa geração, como Noel, que outro poeta também que mostra muito essa facilidade de entender a frase musical e fazer com que ela corresponda à frase, vamos dizer assim, gramatical, a frase do texto. A maioria das coisas tem essa virtude. Eu não tenho, eu sou deficiente com relação a isso, e eu falo que eu preciso escrever antes a letra. Então, não consigo, com facilidade, colocar um texto numa melodia já pronta, numa estrutura musical já pronta. Fiz isso uma ou duas vezes. Por exemplo, no papel machê já existia a melodia. Eu coloquei uma letra. E eu gosto até muito dessa experiência. Vamos aproveitar esse sorriso de boas memórias, de lembrança e de um criador falando tão bem de sua obra e tão afetuosamente, para a gente ouvir Papel Machê juntos. Brinquedo de papel machê, cores do mar, festa do sol, o vida é fazer todo sonho brilhar, ser feliz no teu colo do depois acordar no céu do seu colorido, brinquedo de papel machê. Bom, eu sou João Bosco e estou aqui para falar desse grande compositor brasileiro, desse grande escritor, desse grande poeta, desse grande letrista, que é José Carlos Capinã. Eu, desde que morava em Minas Gerais, eu tinha a intenção de ser parceiro dele um dia. Esse era um projeto de vida.
E logo quando eu ouvi as músicas do Capinã ali na Tropicália, no início da Tropicália, as parcerias dele com o Gil, com o Caetano, Só é Pouco, Tia América e tantas outras. E eu falei, pô, eu quero fazer música conhece esse sujeito um dia. No final das contas, ele virou um parceiro, um grande amigo, um médico que eu admiro em tudo que ele faz. E fizemos o Papel Machê, entre outras músicas. Fizemos uma homenagem a Ima Sumac, fizemos tanta coisa. E tudo que eu leio do Capinã é simplesmente sensacional. É um cara que eu admiro profundamente, morro de saudade dele. E estou louco, estou com umas letras aqui para musicar dele, que eu espero fazer brevemente. E só queria terminar dizendo isso, sou louco por ti, José Carlos Capinã. Ó, você mora no meu coração, valeu, cara. Inebriados pela poesia de Capinã e pela voz de João Bosco, e ainda mais por esse violão que é patrimônio cultural do Brasil, nós estamos de volta para continuar falando sobre essas parcerias. E essa força da natureza que é a voz de Maria Bethânia, cantando outra força da natureza que é a poesia de Capinã. Mas Bethânia é um fenômeno, uma entidade, não é? De uma grandeza, de uma beleza, de uma consciência, né? Que é, na verdade, que eu acredito nessa Bethânia, esse fenômeno Bethânia, a cultura do Recôncavo, principalmente Santa Amaro. Santa Amaro deu nomes incríveis à cultura brasileira. Pode ver aí a primeira gravação do samba, foi com o nome dele. Bom, não preciso Donga. me lembrar de tudo. É Donga? Não, é o cantor, esqueci. Você vê nomes incríveis de engenheiros, negros, ex-escravos, que compram inclusive alforria de irmãos. Eu acho que essa história é do Teodoro Sampaio. Bom, não tenho certeza, mas acho que é. Que ele se forma em engenheiro, é nome de rua, mas planejamento de algumas cidades importantes. A inteligência negra, sobretudo do Recôncavo, impressiona. Tem um bocado de nomes, né, que de antes e de agora, provavelmente posteriores. Você tem... eu estou aqui pelejando para me lembrar o nome do... Quem gravou o primeiro samba, acho que é o samba, né, que se gravou. Mas o nome vem e escapa. A memória que começa a ratear. E é desse amálgama que surge Bethânia, que surge Caetano, Roberto Mendes. A educação em Santa Amaro é muito importante. Foi muito importante. Não é à toa que Bethânia, não é? Fala Fernando Pessoa de uma forma tão pessoal, né? E com muita, como é que poderia chamar isso? Muita categoria, muita essência, muita força. Porque ela conhece dele, então, já na educação, professores de Santa Amaro que tinham, né, que deram esse régua e compasso a quem é de lá dessa coisa. Conheci muitos santamarenses, sou parceiro de muito, né? Além dessa coisa de Bethânia, eu sou parceiro de Caetano, sou parceiro de Roberto Mendes. Na verdade, tem uma figura extraordinária que trabalhou comigo no Centro Popular de Cultura, que era o Manuel Araújo, artista plástico, criador de alguns museus,
e também lá em São Paulo dirigiu alguns museus. Essa figura era uma figura genial. Eu tenho aqui alguns quadros dele, aquele dali, que está atrás do meu coisa, aquele outro lá na parede. Nós vamos mostrar para vocês. Nós estamos aqui, uma casa conceitual, artística, que é a Casa de Capinã, e nós vamos mostrar para vocês esses quadros aos quais ele está fazendo referência. Mas olha, Manuel. O tema são os parceiros? São os parceiros. O Roberto Mendes tem um recadinho para nós aqui. Roda para a gente. Eu tinha 15 anos de idade quando vi Capinã ganhar o Festival de 67. Né? Aquilo engoliu com a minha cabeça a minha geração inteira, né? Eu, Portugal e não, nós ficamos alucinados, porque era uma música tão forte que, de certa forma, está muito ali ligado ao festival por causa de Caetano, de Gil. E Capinã, quando ganha, dá uma virada na nossa cabeça. Né? E eu só consegui ser parceiro de Capinã no ano 2000, 33 anos depois. E hoje comemoramos 24 anos de parceria. Né? Já fizemos tantas canções, Macemba, né? Manda Chamada, e outras e outras. Capinã, um grande parceiro, um grande amigo, um grande coelho da canção brasileira. Viva Capinã. Um beijo. Roberto, quando voltar, é um queridão, um parceiro de uma força, né, de um violão especial. Alberto, atualmente é com quem eu mais componho. E tenho feito algumas coisas, tem uma joia que nós fizemos que se chama Yaya Macemba. Rapaz, essa canção tem uma força extraordinária. Estava em Brasileirinho de Betânia, né? Né? Brasileirinho de Betânia. Nós vamos colocar para vocês ouvirem agora. Foi o vento no vazio do ventre escuro de um porão. Vou baixar no seu terreiro, epa, raio, machado, trovão, epa, justiça de guerreiro. É samba, foi o céu que cobriu nas noites de frio minha solidão. É oceano sem fim, sem amor, sem irmã. É caô, quero ser seu tambor. Eu faço a lua brilhar, o esplendor e clarão, luar de luanda em meu coração. Umbigo da cor, abrigo da dor, primeiro embigada, Macemba, iaia, iaia, Macemba é o samba que dá. Vou aprender a ler pra ensinar meus camaradas. Vou aprender a ler pra ensinar meus camaradas. Aprender a ler pra ensinar meus camaradas. Vou aprender a ler pra ensinar meus camaradas. Quando a gente, em show de Roberto, toca essa canção, algumas pessoas afrodescendentes choram. Ela toca com uma força impressionante. A memória, o coração dessas pessoas. Elas vivem, né? Que noite mais funda calunga, no porão de um navio negreiro. Que viagem mais funda candonga, mais longa candonga, fundo do cativeiro. É o samba do mundo, calunga, tocando, batendo samba em meu peito. E caô, quero ser seu tambor. Que noite mais funda calunga, num porão de um navio negreiro. Para dizer a importância que tem Carlos Capinã para o povo preto, para o povo de Axé. Essa música é cantada lindamente por Maria Bethânia. Essa música, essa poesia de Capinã foi musicada por Roberto Mendes. E Capinã, nas suas diversas poesias, ele também fala brinquedo de papel machê, cores do mar, que João Bosco lindamente canta. É de Capinã.
Capinã, nessa música em que Bethânia e que Roberto Mendes musicou e que Bethânia canta também lindamente, ele manda o povo preto estudar. Ele diz que o povo indígena também tem que estudar, quando ele diz na sua poesia: vou aprender a ler para ensinar meus camaradas. É muito forte ouvir Carlos Capinã. Tenho um amor imenso por esse poeta e desejo tudo de mais maravilhoso, e levo esse saber, eu levo esse pensar desse poeta para o povo do terreiro, para os Aladês e Jexá. Axé. É uma canção E forte. é uma viagem que continua sendo feita, né? É verdade. Nos mares secos desse país, É verdade. tão racista, tão preconceituoso, tão violento, não reconhece sua ancestralidade, sua identidade cultural. E aí, há pouco o senhor falava de Santa Amaro, que traz esse amálgama, né, étnico, cultural, que dá conta de mostrar todo esse talento a partir do encontro, da perspectiva do encontro. Um encontro poético maravilhoso está aí o tempo e o rio. Mas o tempo é como um rio que caminha para o mar. Passa como passa o passarinho, passa o vento e o desespero. Passa como passa a agonia, passa a noite, passa o dia, mesmo o dia derradeiro. O que é o tempo para Capinã? Foi eu. É o que foi. Exatamente. Essa coisa, o tempo exige da gente, né, pensar sobre ele. Porque ele conta os dias, passa, e a gente se aproxima, né? Se teve um começo, certamente terá um fim. Então a gente que está aqui no meio, imagina como será, né? Como será essa hora, o que ela significa. E aí há o tempo é o rei, segundo o Giro, né? Segundo Caetano, é um senhor tão bonito, tem a cara de meu filho. Eu tenho uma canção com Alberto sobre o tempo. Também, né? Aí nós não vamos dar tudo para os telespectadores, não, para que eles possam acessar Cancioneiro, para acessar 20 canções de amor e um poema quase desesperado. E eu quero fazer um registro especial aqui às editoras. É importante a gente falar. Caramurê Publicações e Círculo de Poemas. Projeto gráfico delicado, cuidadoso. Então, não é importante fazer esse, principalmente as editoras privadas, que são editoras de resistência, porque apesar de serem empresas, o mercado editorial, o mercado do livro, contra uma estrutura maior que vem dos grandes conglomerados internacionais, é difícil de se manter. Então, registrar esse trabalho cuidadoso e assim, tão belo dessas editoras. Esse livro, rapaz, quando eu pego nele, ele tem um peso de livro. Ele tem assim uma consistência de livro já na forma, apresentação. Gosto muito desse livro. E tem a densidade de sua obra. Isso aqui está imortalizado. Você que nos acompanhou deve ter mais ou menos a noção de quanto esse arremedo de apresentador, de poeta, está feliz em ter tido a possibilidade de gravar ao lado do mestre Capinã. Desse homem tão humilde, tão acessível, do alto da sua genialidade. Eu acho que foi Khalil Gibran que disse que a simplicidade era o último degrau da sabedoria. E o senhor traz isso assim, pelos poros, tendo atenção, cuidado, generosidade. E eu quero testemunhar isso para você. O grande é aquele que está aqui de coração aberto. Mestre Zé Carlos Capinã, imortalizado pela sua obra, dando a nós essa oportunidade de chegar aos lares de cada um de nós, cada um de vocês, com sua palavra, com seu olhar atento,
com sua capacidade de análise do mundo contemporâneo, com a mesma lucidez de quem escreveu Sou Louco por Ti América, sobre lágrimas pela perda do ícone, ou alimentou o sonho e a utopia de tantas gerações. Então, mestre, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você por essa entrevista que me enche de muito prazer, até vaidade. A você que nos acompanha, naquela mesma entrevista vai ao ar toda terça-feira às 21h30 e todo sábado às 18h30. Você pode acompanhar também pelo YouTube, na TVC, em suas multiplataformas. Eu não posso deixar de fazer um agradecimento especial à nossa cinegrafista da edição desses 2 encontros, Carmen Camuso, que está aqui nos bastidores e que está cuidando de todo esse trabalho. Nós estamos gravando fora dos estúdios, com os recursos limitados que uma produção independente faz. Então, também agradecer à TVI pela oportunidade de veicular esse trabalho, e nós já estamos nos aproximando de 200 entrevistas, sempre focada na cultura, na arte, na produção de um modelo de sociedade que tensione essas estruturas que se atualizam para continuar nos oprimindo. Então, naquela mesma entrevista, sempre feito muito carinhosamente para você.